E 3, 2, 1, claquetes. Amadões, página 56 foi a primeira, né, na nossa incrível correção de atividades. Na hora que o terceiro bimestre começar aí, né, estamos caminhando para ele, aí o pau já vai quebrar aí no movimento harmônico simples, testinho e tudo mais. Aí você já fica ligado, né? E aí, página 56. Qual foi a tarefa dessa página? Ou não passei nenhuma? Fala para mim. O neguinho não fez também? Vixe Maria, agora é hora, hein? Agora é a hora da verdade, hein? Vocês estão aí ainda ou foram embora? Tela azul? O exercício 2, Simon, que você... Muito bem, a cara. Muito bem. Exercício número 2 diz assim. Se você teve alguma dificuldade, alguma coisa específica, manda no chat aí, por favor, tá bom? Manda no chat aí direitinho. Sabe, tive dúvida em tal coisa, ou não tem um trem que não está entrando na minha cabeça aí. A número 2 diz assim. A figura mostra um sistema massa-mola oscilando com amplitude 20 centímetros, a constante elástica da mola 10 newton por centímetro, olha que ruim, e a massa da esfera 2,5 kg, considere π igual a 3, letra A. Indique na figura os valores da força resultante na esfera nas posições 0, mais 20 e menos 20. Galera, vou fazer para você o desenho. Aí são 3 desenhos, tá bom? 3 desenhos. Né? Eu vou fazer um só aqui. Perfeito? Com a bolinha aqui, com a bolinha aqui e com a bolinha aqui. Ok? Na posição 0, mais 20 e menos 20. Perfeito? Eu já sei que quando essa bolinha estiver aqui, espera lá que está instável. Repetindo, eu já sei que quando essa mola estiver esticada, ok? Esticada, eu tenho uma força restauradora que quer fazer ela voltar para o equilíbrio. Quando ela passa aqui pela posição 0, se não tem deformação, não tem força elástica, que é a força resultante. Né? A força resultante, a única que resulta nesse movimento, é a elástica. Então, aqui, a força é 0. Você vai fazer isso no primeiro desenho, que é a posição x igual a 0, você vai colocar 0, F igual a 0, não tem vetor para representar. No seu segundo desenho, que é ela esticada, você vai representar esse vetor, ok? E claro, né, pediu também para colocar o número. A gente vai colocar o número, vamos calcular. E quando ela aperta a mola quer fazer ela voltar, e por isso temos uma força ali também, ok? Em módulo, essas forças são iguais, porque nós vamos calcular usando o Kx, letra A. Perfeito? Nesse caso, olha que legal, eu não preciso trocar a unidade do K, já que o X também está em centímetro. Seria algo mais ou menos assim, ó, K, 10 newton por centímetro, só para você estar ligado, e X, 20 centímetros. Tá vendo que eu tenho centímetro em cima e centímetro embaixo? E aí eu consigo resolver a força trabalhando apenas com o newton. 10 vezes 20, 200 newtons. Essa é a força sem precisar trocar a unidade, ok? Nesse caso, viu? Então vamos representar 200 newtons e 200 newtons, ok? Essa é a letra A, ele pediu apenas os valores. E desenhe os vetores. Então, está desenhado aí, tenta fazer 2 vetores iguais, tá? Aqui para a esquerda, aqui para a direita. E os valores 200 newtons. Show?
Letra B. Determine a energia potencial elástica e a energia cinética na posição mais ou menos 10 centímetros. Essa é uma pergunta que, com certeza, eu vou vir com ela para os seus testes e provas. É uma das perguntas que mais aparecem nos problemas de sistema massa-mola, que é para ver se o cara lembra de conservação de energia, do conceito de conservação de energia. Vamos ver? Olha só que interessante. Na hora que você tem a mola aqui, né? Você sabe que nessa posição aqui, ó, mais 20, é onde ele tem a energia total. Só que essa energia total, né, quando ela está completamente esticada, ela é somente potencial elástica, já que a cinética não existe, porque ela para naquele ponto. Então, eu vou dizer que aqui nesse ponto aqui, a energia mecânica, que nós chamamos lá no primeiro ano como sendo energia total, é a energia potencial, ok? Então, naquele ponto ali, a energia mecânica é a energia potencial. Só que o doidão pede, solta a massa e ela vai voltar. Quando ela estiver aqui, ó, na posição 10 centímetros, ou lá na outra posição menos 10, tanto faz, ok? Qual é o valor da energia potencial e da energia cinética? Aí você me pergunta, mas por que ele tem as duas? Potencial elástica, porque a mola ainda está deformada, 10 centímetros, né? Ela vai estar aqui, ó. E cinética, porque ela já vai ter entrado em movimento. Então, agora, quem é a energia mecânica aqui? É a soma da cinética mais a potencial. Ok? Eu preciso apagar essa parte aqui, ó. Tá tudo bem? A letra A, com o cálculo dos valores e os vetores desenhados. Por mim, tá. Para alguém não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sai. Eu. Qualquer coisa eu tirei foto também. Demorou. Saluana, vou te falar a verdade, viu? Sucesso! Então, meus queridos, olha que interessante. Eu sei que nesta posição, esse cara tem duas energias. A potencial é fácil, kx² sobre 2. A cinética, eu precisaria da velocidade dela aqui nesse ponto, ok? Para calcular. Mas eu posso fazer algo muito mais fácil. O que, Simon? Eu posso calcular a energia potencial aqui na posição mais 20, porque eu sei que essa é a total do sistema. A partir do momento em que eu solto essa massinha, né, vai começar uma transformação de energia potencial em cinética, cinética em potencial. Mas a soma dessas energias tem que se conservar. Sempre tem que valer a energia total do meu sistema. Então, se eu calcular a energia total aqui, eu vou ter a energia total. Se eu tiro a potencial, que eu sei calcular, eu sei quanto sobra para a cinética. Então, fica mais tranquilo de fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a energia potencial máxima, que a gente está chamando aqui de mecânica, que é lá no ponto mais 20. Então, ela é K A sobre 2 ao quadrado. Kx² sobre 2. Aí x, por favor, estou usando x máximo, que é a amplitude, só para você ver por que eu estou calculando a energia mecânica, a energia total. Agora temos um pipinex aqui. Qual o pipinex? Nós precisamos fazer a transformação das unidades, né? O 10 Newton por centímetro. Não dá para ficar assim, né? No lugar desse centímetro tem que virar metro. Aí macetinho para você, né? 1 centímetro vale
10 a menos 2 metros. Esse 10 a menos 2 sobe 10 a mais 2. Então, toda vez que a constante for Newton por centímetro, é só você multiplicar por 100, ok? Que vira Newton por metro, né? Eu estou te explicando por quê. Aqui onde estava centímetro, eu botei 10 a menos 2, 0,01 metros, né? Pega 10 e divide por 0,01, vai dar 1000. Então, a nossa constante K, ela é 1000 newtons por metro, ok? Vamos botar ela aqui num cantinho aqui. K igual a 1000 newtons por metro. E a deformação X em metros, 20 centímetros, 0,2 metros, ok? Essa é a nossa deformação. Bom, bora aplicar aqui de uma vez, né? Então, quem é a energia mecânica? É o K, 1000. A amplitude máxima ao quadrado, vamos chamar esse 0,2 de 2 vezes 10 a menos 1. Eu detesto trabalhar com decimal. E tem gente que detesta trabalhar com notação também. Aqui o nosso 0,2, 2 vezes 10 a menos 1, ok? E aí nós temos como energia mecânica a seguinte coisa. Preste atenção, hein? 2 ao quadrado é 4. Perfeito? 4. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Perfeito? Então, aqui em cima eu tenho 4 vezes 10 a menos 2. Dividido por 2, fica 2 vezes 10 a menos 2. Agora, o 10 a menos 2 com esse 10 a 3 aqui, fica 10 a 1. Então, a minha resposta final é 2 vezes 10 a 1. 2 vezes 10 a 1 é 20. 20 o quê, Simon? 20 joules. Então, a minha energia total, ela vale 20 joules. O que significa isso? Que a energia potencial mais a cinética, nesse ponto, tem que totalizar 20. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora é calcular a energia potencial naquele ponto, que é K, 1000, vezes X. Quanto vale X aqui? 0,1 metro, ok? Que é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 1. Ao quadrado sobre 2. Perfeito? Então, nós temos 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, vezes 10 a 3, fica 10 a 1, 10, dividido por 2, 5. Ó, então, quando eu soltar essa mole e ela passar por aqui, na posição 10 centímetros, a energia potencial é 5. É, mas como a total é 20 e ela se conserva, né? Ela não se destrói, não se perde, ela se transforma. Então, sobrou quanto para a cinética? Ah, sobrou para a cinética 15 joules, porque 15 mais 5 equivale a 20 joules, o total que eu preciso, ok? Não se esqueça dessa forma de resolver os exercícios de conservação de energia, que nós já fizemos isso aqui lá no primeiro ano, ano passado. Essa é a letra B, ok? Calculei a energia total, lindo. Calculei a potencial nesse ponto, show. O que sobrou é a energia cinética. Topem? É engraçado que não depende se ele está na posição mais 10 ou lá na posição menos 10. Na hora de jogar na fórmula, né, na hora que você vai trabalhar com um número, a energia potencial vai ser a mesma. Porque o que eu vou jogar aqui no X é justamente o 10 centímetros. Dessa forma, meus queridos, a energia potencial na posição mais 10 e menos 10 continua sendo 5. O que significa que a energia cinética na posição mais 10 e menos 10 continua sendo 15. Ah, tá, Simon. Então, se a energia cinética é 15, a velocidade
é a mesma nas posições mais 10 e menos 10? O que você acha? E aí, moçada? As velocidades serão iguais? Na posição mais 10, ele está acelerando, né? Porque você esticou e soltou. Aí ele vem, acelerado. Passa pela posição 0 e depois começa a frear. Quando ele estiver passando pela posição menos 10, ele já está freando. Porém, a energia cinética é a mesma nas posições mais 10 e menos 10. Tem como a velocidade ser diferente? Maria Rita disse, eu acho que não, claro, se não tiver atrito. É o nosso movimento harmônico simples, sem a presença desses atritos. Não, não tem como mesmo, né? Elas são diferentes. As velocidades são iguais, não tem como elas serem diferentes. As velocidades são iguais na posição mais 10 e na posição menos 10, como a energia cinética é a mesma, a velocidade que está atrelada à energia, mv² sobre 2, também vai ser a mesma. Então, o sentido do movimento, se estiver indo ou voltando, não interfere em nada, só depende das posições. E se as posições são iguais, as velocidades são sempre iguais. Por que eu estou falando isso para você? Por causa da letra C. Estou vendo que ele está perguntando, determine as velocidades da massa na posição mais ou menos 10 centímetros. Essas velocidades dependem do sentido do movimento? Não, não dependem do sentido do movimento. E se quiser calcular essa velocidade, é só jogar na fórmula, ok? Letra C, energia cinética, mv² sobre 2. A energia cinética é 15, a massa, esqueci, 2,5, v² sobre 2. Perfeito? Essa é a nossa velocidade, ok? Aí, padrinho, esse 2 passa aqui para cima multiplicando, correto? Então, nós vamos ter aí 15 vezes 2, 30, dividido por 2,5. 30 dividido por 2,5 dá 12. Confere aí. 30 dividido por 2,5. 12. Dá 12 mesmo, Simon. Ok? A gente tem que tirar a raiz disso. 3 e uns quebrados? Faz aí, raiz de 12. Quanto? 3,4 no prego? 3,47. Então, nós vamos virar. 3,4. 4,7, não é? Mandaram aqui no chat 3,47. Decidam-se aí. Se for 3,47, nós vamos virar essa brincadeira, então. 3,5. Ok? Se for 3,47, vamos arredondar isso aí. 3,5 metros por segundo é a velocidade da massinha. E ele pede para encerrar a questão, grande, né? Pelo menos engloba quase que a matéria inteira, né? O conceito. Na letra D, determine o período de oscilação deste MHS. Período é 2. Raiz de Mortal Kombat. Não é isso? Então, nós temos 2 vezes 3, massa 2,5, dividido pela constante, que é 1000. A gente já viu isso, né?
Topzera? Ou não topzera? Aqui, ó, ficou um número legal para a gente trabalhar, né? Porque se você passar essa brincadeira aqui para... Multiplique em cima e embaixo por 10, por exemplo, você tem 25 dividido por 10.000, perfeito? Raiz de 25 é 5, raiz de 10.000 é 100. Então, a minha resposta aqui, ó, dessa raiz, seria 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2. Então, minha resposta é 2 vezes 3, 6, e a resposta dessa raiz, 5 vezes 10 a menos 2, que é o 0,05, não é isso? 6 vezes 5, 30, volta 2 casas porque é o 10 a menos 2, dá 0,3 segundos. O tempo para esse cara ir e voltar, menos que 1 segundo, 0,3 segundos. Confira com o seu, confira com o gabarito, ok? Vê se bateu aí direitinho a nossa resposta. Perfeito? Há alguma dúvida em especial aqui? Nesse exercício de fixação, de aprendizagem? Certíssimo. Aí, ó, respondendo uma dúvida aqui no WhatsApp e respondendo uma dúvida para geral, vou abrir aqui para falar com vocês. Para falar um negócio para vocês que não vai conter na minha prova e tampouco conter no vestibular, tá? De coração. E eu não sei o porquê que, inclusive, que ele trabalha com essa forma de colocar aqui na aprendizagem, né? Porque eu considero muito errado, né? Mandaram uma fotinha para mim para falar o porquê que lá na letra A, uma força, né, na segunda figura, ela está menos 200 e na outra força está mais 200. Entendeu? Por que que numa está menos 200 e na outra está mais 200? Bom, alguém sabe explicar o porquê? Na letra A, no desenho da letra A, né, a mola vai, volta, aí quando ela está completamente contraída, que vai empurrar para começar um movimento, botou mais 200. Né? Quando ela está completamente esticada, que ela volta para finalizar o movimento, botou menos 200. Alguém sabe me explicar o porquê que colocaram mais ou menos 200? Aí o Vitor colocou aqui, por causa do sentido, concordo que deve ser por isso. Só que isso acabou gerando uma dúvida, né, em alguns colegas, sem a necessidade. Eu vou explicar para você que não existe força negativa, entendeu? Não existe força negativa. Então acompanhe comigo. Quando a gente representa sentido de velocidade, é comum colocar, né? Quem vai para a direita 80 km por hora, quem vai para a esquerda menos 80 km por hora. Mas o conceito de força, não é normal isso acontecer. Por que que não é normal isso acontecer? Porque na velocidade, as equações de velocidade carecem, necessitam do sentido para elas darem certo. Mas na equação de força, não. Você calcula uma força e já representa ela de cara. Então, eu não concordo em escrever F igual a
menos 200. Não concordo de jeito nenhum, ok? Por isso que eu coloquei aqui no quadro e continuo sustentando 200 de um lado e 200 do outro. Foi assim que eu aprendi, ok? Que não existe força negativa, tá bom? Uma das coisas que, se você tem dúvida, né, pode escrever na hora de uma prova aberta, né, na hora que você for trabalhar com qualquer tipo de matéria, é colocar em módulo, ok? Você vai lá e coloca lá, ó, a F igual ao valor. Aí você não se preocupa com um sentido, né, com um sinal. Só que aí, para quem teve a dúvida, vou explicar para você. Se o gabarito oficial da questão colocou mais e menos, pode observar que para um lado foi um sinal, para o outro foi outro. Só para dizer que tem sentido contrário, ok? Essa é a ideia. Pode representar como mais ou menos, se não falar o sentido. Então, no caso de força, é que não rola, entendeu? No caso de força é que não costuma rolar, mas pode representar, pode representar. Aqui no ensino médio, principalmente, pode representar. Não à toa, algumas vezes a gente escreve a força elástica como sendo, alguns livros, né, mais ou menos kx. Tem livro até que aparece menos kx, ok? Mas em módulo é só o que a gente representa. Então, é questão de sentido em vestibular, sentido de força. Você vai ver que, se você achar, é uma em 1 milhão, velho. Porque dá muito pano para manga, né? Dá muita revisão de questão. Então, acontece muita coisinha vinculada a isso, ok? Então, por isso que fiquem tranquilos com relação a essa questão do sentido. Não à toa eu escrevi 200 e ponto final. Você vai ver nas questões de lista, nas questões de vestibular. Na página 57, tem alguma? Ou ainda tem na 56? Questão 7. Acelerar o ritmo aqui, então, vamos ver. Um sistema massa-mola oscila um movimento harmônico com as características: massa 2 kg, K 800 Nm por metro e amplitude 20 centímetros. Complete a tabela a seguir referente a esse movimento. Legal. Então, nós temos aqui força, aceleração, velocidade, parará e parará. Força, aceleração, velocidade, energia cinética, energia potencial e energia total, que é energia mecânica, não é isso? Aqui nas posições. Nossa Senhora! Zero, mais 20 e menos 20, ok? Amados, completar o que a gente sabe primeiro, diretão, que é a velocidade e a aceleração. Toda vez que ele chega nos extremos, ele passa com velocidade zero, porque ele para. Então, em mais 20 menos 20, a velocidade é zero, porque ele para e vem, ok? Já aqui no meio, a velocidade é máxima, a gente vai calcular, ok? A aceleração, ela é zero no meio, aonde não tem deformação, aonde não tem força, e ela é máxima nas pontas, porque quando ela para, quando o objeto para, a aceleração precisa acelerá-lo, ok? É isso que acontece. E a força é zero quando não tem deformação e máxima nos extremos, ok? A força é K vezes X. Então, aqui em cima, aqui mesmo, a gente faz K 800 mesmo, e o X 0,2 metros.
tem que lembrar de fazer isso, ok? Então, nós temos 80 vezes 2, 160 newtons. E a gente vem e completa aqui. 160, 160. Provavelmente num gabarito aí vai estar mais e menos, ok? Mas eu quero saber dos módulos, né? Vou completar a tabela com os módulos, perfeito? A aceleração do movimento. Você lembra a fórmula da aceleração? Que é igualar força resultante com força elástica? Não era Kx sobre m? Lembram disso ou não? Ou, se você preferir, força sobre massa, né? Já que força resultante é massa vezes aceleração. Kx, eu já sei, deu 160, dividido pela massa, que é 2 quilos. Então, nós temos 80 metros por segundo ao quadrado. A velocidade máxima. Lembra dessa fórmula? Velocidade máxima é ômega-r. Então, era x máximo vezes raiz de k sobre m. Não era isso? Sim? X máximo, 0,2. E a raiz de k sobre m, k é 800 e a massa é 2. 800 dividido por 2 dá 400. E a raiz quadrada de 400 é 20. E 20 vezes 0,2 é 4. Então, essa é a velocidade máxima. Perfeito? Energia cinética, aonde a velocidade é 0, a energia cinética é 0. Aonde a velocidade é máxima, a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. A massa é 2, a velocidade é 4 ao quadrado sobre 2. Dá 16 joules. E eu já vou te dar o pulo do gato, hein? Essa é a velocidade máxima, a energia cinética máxima, portanto, essa é a energia mecânica. Não precisa fazer esforço, porque se o cara passa ali no meio com energia potencial 0, né, no meio, e com energia cinética 16, é porque com certeza a energia total é 16. Por isso que a potencial aqui nos pontos também vai ser 16. E aí você pode somar comigo. Ó. Cinética mais potencial, 16. Cinética mais potencial, 16. Cinética mais potencial, 16 joules. Então, com um cálculozinho, a gente completa a tabelinha inteira da questão. Tira uma fotografia aí, por favor. E confira com um gabarito lá, ok? Se eu não errei conta aqui, fiz alguma coisa errada aqui. Todas as fórmulas que nós passamos. É uma questão muito mecânica, ok? Não à toa, é uma das partes da matéria lá da mecânica, que a gente acaba trazendo aqui para a ondulatória, para abrir o conceito de ondulatória. Então, meus queridos, como que se trabalha com mecânica? E aí eu vou falar bem sincero para os senhores, né? Que é normal ter dúvida aqui. Como é que se trabalha com mecânica? Mecanizando o negócio. Exercício, 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 exercício. Errei, fiz de novo, errei, fiz de novo. Decorei fórmula, decorei fórmula, decorei fórmula, decorei fórmula. Isso é mecânica, ok? Era assim que você aprendeu movimento uniforme, movimento variado, movimento circular, decorando um monte de fórmula. Não tem para onde correr. Então, faça o formulário com tudo isso, pratique esse exercício de novo, que é um exercício puramente de cálculo, né? Calcula tudo e joga na tabelinha completa, né? Calcula as energias potenciais para ver que vai dar 16 também, né? Faça todo o exercício de novo para ir fixando a matéria e fixando o mecanismo da matéria, que é mecânico, ok? Tem que ir fazendo, 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 fazendo e fazendo de novo.